Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Helene Barcelos e nós vamos estar lendo lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 e 3. E a epígrafe é o restaurador de Israel. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebar em teu lugar, ou a Sebar por ti, em outras traduções. Sabe, aqui quando o versículo 2 fala, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelos rios, eles não te afogarão, pelo fogo você não vai se queimar. Não tá falando se você passar, não é uma condição caso você passe. Tá falando quando você passar, é uma coisa que a gente vai passar. Querendo ou não, sabe? Não é algo que a gente pode escolher não passar. É algo que na caminhada cristã, na vida, a gente vai passar. A gente vai passar por coisas que talvez a gente não entenda, por situações que a gente vai se perguntar, Deus, o porquê daquilo. Mas sabe, quando eu acho lindo isso, é porque não tá falando se você passar, tá falando quando você passar, uma garantia de que quando você passe, Deus vai te orientar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger e não vai permitir que nada te abale, sabe? Que nada te submeta à morte. E nesse caso, talvez não seja somente a morte material, a morte física, mas a morte espiritual, sabe? A gente crê que a gente tem um Salvador que nos salva literalmente da dor, sabe? Da dor eterna, da dor excruciante, sabe? E porque a gente entende que Cristo já passou por isso. Mas sabe, quando eu vejo esse versículo, eu vejo que não é se eu passar, é quando eu passar, sabe? E na nossa vida a gente sempre tem dores, a gente sempre tem tristezas, porque isso é algo do ser humano, sabe? E eu tento olhar para o lado bom de que se não tivesse o inverno, a gente não iria apreciar o verão. Se não tivesse o outono e as folhas caindo, a gente não iria apreciar a primavera. A gente tem que começar a passar pelas fases do jeito que elas são, aprender a entender de que, sabe, por mais que seja inverno, a gente pode viver como se fosse um verão, sabe? Ou simplesmente passar, aguentar quietinho e, sabe, entendendo de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo que ela não se pareça em nada com a nossa. Até porque a nossa vontade ela não é boa, ela não é agradável, muito menos perfeita, porque é o ser humano, é o homem caído desde a queda do homem no jardim. Então sabe que a gente se lembre disso quando a gente estiver passando por dores, por provas, por privações, e entenda de que é necessário que a gente passe por um pouco, sofra um pouco, para que depois disso a gente seja aperfeiçoado, fortalecido e estabelecido. Sabe, igual lá em Pedro fala isso, então que a gente viva isso realmente, que quando a gente passe por dores, por provas, a gente se lembre que é uma garantia. Não é se eu passar, é quando eu passar. Então, quando eu passar por dores, quando eu passar por lutas, quando você passar por dores, quando você passar por lutas, o seu Pai estará com você. Não porque nós somos bons, porque no versículo 3 fala, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sabá em teu lugar. Então, sabe, não é porque nós somos bons, mas é porque o nosso Pai, o nosso Deus é bom. Sabe, o ser humano, ele é totalmente imperfeito, mas o nosso Deus, ele é perfeito. Então, se a gente se agarra a isso, de que não importa quão inverno seja em nosso interior, a Bíblia fala de que Deus é o sol. Ele é o sol da justiça. E o sol a gente sabe que sempre raia outra vez, que sempre brilha outra vez. Então, que não importa que seja inverno, o verão há sempre de chegar. Porque com Deus ele é o sol da justiça. Então, se a gente se lembre disso, de que não importa as dores, as lutas, as aflições, não é se você passar, é quando você passar. Então, quando a gente passar por isso, a gente se recorde do Pai que a gente... Então é isso. E a paz do Senhor, fique com Deus e que você se lembre da passagem de Isaías, quando você passar por tudo isso,
Que você se lembre de que nada disso te fará dano algum. Então é isso, e a paz do Senhor. Fica com Deus e descansa no Pai que você tem.